Você já se perguntou se precisa de motivação para fazer aquilo que você quer? Eu me chamo Marcos Alcântara e eu também já me perguntei sobre isso. E hoje eu quero te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso por meio da ótica da psicologia. Primeiro, motivação seria o desejo de querer fazer algo, a vontade, a nossa predisposição que nós temos para fazer alguma atividade. E muitas vezes isso pode ser diretamente correlacionado com os nossos neurotransmissores. Como eu trouxe em outros vídeos, são substâncias que atuam no nosso cérebro, como serotonina, a dopamina, entre outras, que estão ligadas a um sistema de recompensa, a uma satisfação que nós sentimos, a um prazer que nós sentimos de estar realizando determinada atividade. Bem, mas onde que entra essa concepção? Basicamente, você vai estar muito mais predisposto a fazer alguma coisa se você tiver a motivação, com certeza, isso é indubitável. Mas é necessário ter essa motivação para realizar alguma coisa? Não necessariamente. Certamente, a maioria das nossas atividades, aquilo que nós desejamos fazer, nós devemos buscar prazer em estar fazendo aquilo, né? O que seria essa motivação? Nós devemos buscar uma motivação para estar fazendo aquilo. Porém, o mero ato, a nossa, o mero agir de estarmos ali realizando alguma atividade é o que acaba nos dando motivação muitas vezes. Isso é o que eu trouxe anteriormente e que se chama, conforme a psicologia comportamental, de ativação comportamental. Você se engaja em atividades que são prazerosas e que lhe dão satisfação, a fim de poder realizar várias outras atividades. Em palavras mais práticas, você faz uma atividade que seja mais prazerosa e produtiva, claro, buscando criar motivação. Ou seja, caso você tenha percebido, ou caso você não tenha percebido também, a motivação vem depois da atividade, depois da ação. Compreende? Por isso, não, nós não precisamos necessariamente de motivação para realizarmos as atividades ao longo do nosso dia. E um exemplo, um parâmetro que eu gostaria de trazer, um tópico que eu gostaria de trazer, seria justamente como estar em constante movimento, inclusive de uma perspectiva realmente prática, de você de fato movimentar-se com o seu corpo, muitas vezes ajuda com que você faça outras atividades. Por exemplo, é muito comum fazerem questão de exercício na academia, essas demais atividades, como algo que vai te ajudar a fazer algo ao longo do seu dia. Ou seja, as pessoas começam ali com uma caminhada no, durante a semana, no começo do seu dia, e ao longo disso ela vai realizando as outras tarefas que são responsabilidades. Bem, a caminhada está sendo colocada como um comportamento de ativação comportamental, certo? É aquilo que vai trazer uma motivação. Porém, ao longo do dia, você realizar suas demais tarefas, que são sua responsabilidade também, são, de certa forma, também um comportamento de ativação comportamental. Um comportamento que vai te dar mais motivação. Ou seja, traduzindo mais uma vez para palavras mais comuns, você vai acumulando motivação. Coisa que você mais tem prazer é aquilo que você começa o seu dia. Porém, você continuar em atividade, continuar em movimento, vai te dar também mais motivação, certo? Então, basicamente, o que eu posso trazer é isso. O ser humano funciona muito por inércia.
É muito comum, né, esse conhecimento sobre como o corpo humano evita gastar energia de uma forma biológica mesmo. Nós fomos criados, né? Somos seres que poupamos energia, buscamos poupar energia. Ou melhor, sermos energeticamente eficientes. E uma das formas mais eficientes de você manter a energia é não gastando ela. Por isso é muito comum nós acabarmos decidindo ser mais procrastinadores ou até preguiçosos às vezes. De certa forma, é uma tendência humana. Mas da mesma forma, o ser humano também é adaptável. Ele se adapta às condições em que ele está. Então, veja, eu gosto de trazer um bom exemplo aqui. Se alguém está em constante movimento, né, tem um corpo que é ativo nesse sentido de movimentar-se, o corpo não vai ter um gasto energético eficiente caso ele continue com uma estrutura fraca diante de situações que exigem força, exigem uma estrutura forte do corpo. Né? Por exemplo, se uma pessoa faz academia todo dia, faz uma caminhada todo dia, essa pessoa está gastando mais energia. E se o corpo não estiver preparado para isso, ele vai precisar gastar mais energia ainda, regulando os demais processos dele. Tentando regular, por exemplo, fazer a manutenção dos músculos, fazer a manutenção de veias, de artérias que possam estar se quebrando ao longo do processo, por falta de estabilidade do próprio corpo. Isso exemplifica muito bem como tanto o corpo quanto a mente, né? No sentido de a mentalidade, né? Não necessariamente só o cérebro, a sua estrutura cerebral. Eles se interligam muito, tanto em questão de como funcionam, quanto em questão de impactar um ao outro. Posso trazer, inclusive, outro exemplo aqui, outro ponto para exemplificar isso. Quando você está em atividade física, atividade motora, o seu corpo tende a liberar essas mesmas substâncias neurotransmissoras, lembra lá no começo, sobre essas substâncias relacionadas à motivação? Pois é, o corpo libera dopamina, serotonina, entre outras, né? Justamente quando ele está em atividade física, em uma atividade motora. E quando está justamente parado, ele tende a não liberar essas substâncias. Ou seja, quando estamos parados, quando estamos inertes, o corpo tende a se manter inerte. Mais uma vez, e quando estamos em movimento, o corpo tende a se movimentar também. E da mesma forma, a mente acompanha, certo? Ou seja, você não precisa ter motivação para realizar algo. Essa é a resposta. Você precisa simplesmente estar em movimento, agir. Tanto para que a sua mente se movimente, quanto para que você se movimente como unidade, como corpo, né, ser humano. Realizando suas atividades, assumindo as suas responsabilidades e conseguindo fazer aquilo que você de fato deseja fazer. Pelo menos isso é o que eu venho estudando e pensando sobre, né, relacionado ao assunto. Eu espero que isso possa ter te ajudado também. E se você gostou e quer acompanhar mais sobre esse tipo de conteúdo, segue o canal, deixa o seu like, comenta também, fala o que você achou com relação a essa questão dos neurotransmissores. Se você concorda que de fato você não precisa ter motivação para estar realizando suas atividades, ou até se você discorda. Eu
acharia muito interessante, né, poder discutir sobre isso aqui nos comentários. Bem, é isso. E até a próxima.